Olá, boa noite. Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Tudo sobre gestão empresarial com ERP. Se você é gestor empresarial, este programa foi feito para você. Toda quinta-feira, às 19 horas, você tem a oportunidade de conhecer as opiniões de Ernesto Abercor. O nosso protagonista já está aqui conosco. Olá, Ernesto, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Mais um Ernesto Responde. Esse programa que está tendo um retorno muito bacana. Vocês estão me ajudando com suas perguntas. E hoje, de novo, vou chamar um convidado porque me fizeram uma pergunta que eu não sei se saberia responder adequadamente. Então, eu estou aqui com o Cleiton, que é o nosso programador, e que vai responder essa pergunta que é muito legal. Como funcionam as APIs? O que são essas APIs? E aí, Cleiton, eu sempre falo brincando que você ter uma API, um software, é tão complicado como você tentar conciliar sua esposa com sua amante, porque são dois sistemas, cada um com um processo, e você vai unir esses dois sistemas de alguma forma. E aí até eu brinco dizendo que API significa assim, amanhã eu posso ir. Mas a verdade é o seguinte, explique-nos exatamente o que faz e como funciona esse processo de você juntar dois softwares. Ok, boa noite a todos, né? Boa noite, Ernesto. Boa noite. A API, né? Application Programmer Interface, né? São um conjunto de softwares, né? Programas baseado em web. Serve basicamente realmente para conectar duas pontas. Seria a forma mais fácil de dois programas que não foram desenvolvidos em um mesmo ambiente conseguirem integrar-se em uma comunicação via web. Principalmente para fazer algum serviço que esse software aqui não faz. Elas são muito usadas para, assim, complementar, né? Exato. No caso, igual o RP Flex mesmo, que possuía diversas integrações. Um exemplo mesmo com o Mercado Livre, 00K, NeoGrid. Eles possuem serviços que o próprio RP Flex em si não tem. Porém, nós trabalhamos em conjunto com uma integração via API. Agora, se eu vou usar o serviço de um outro software, é evidente que eu preciso enviar esses dados que eu tenho no meu sistema, no RP Flex, e receber isso de volta. Como é que isso funciona? Quer dizer, simplesmente eu mando os dados em campos específicos e isso tem que ser formatado, posso mandar de qualquer jeito? As requisições web, elas vão ter um padrão. No caso do RP Flex, nós temos APIs RESTful, baseados em JSON. E todas, assim como a RP Flex e esses nossos parceiros, eles possuem uma documentação de como o servidor recebe essa requisição. E estando dentro do padrão, o servidor que recebe a requisição, ele faz a interpretação desses dados e acontece a comunicação. É como se fosse quase que, então, um outro sistema, mas totalmente coerente com o nosso. Eu digo mais, é um sistema complementando o outro. Complementando o outro. Então, vamos analisar um pouco quais são as APIs mais importantes, mais solicitadas pelos usuários. Primeiro, você falou em NeoGrid. O que a NeoGrid faz para nós? Ela é uma emissão de notas de serviço, né? A RP Flex, em si, ela tem 70 APIs, 70 serviços do RP Flex via API. E aí eu vou dar um exemplo para o senhor. Existem parceiros tipo a Mobs, né, que faz força de vendas. E eles se comunicam com nós via API. Eles utilizam um aplicativo. Através desse aplicativo, que faz parte do software deles, eles conseguem fazer emissão de nota para o RP Flex. Acaba facilitando a nossa parte do desenvolvimento. E essa é uma vantagem das APIs, né? Você não precisa em si conhecer toda a estrutura do software. Você precisa apenas fazer a requisição da rotina, conhecendo só a rotina que irá utilizar. Então, acaba virando um complemento do próprio software. Agora, evidentemente que esses dados têm que ser levados e buscados com muito detalhe. Por exemplo, quando eu falo assim, o valor de um produto,
bom, é o valor de venda, é o valor com IPI, é valor sem IPI, é o valor mais o frete. Quer dizer, isso tudo é que dá muitos problemas, porque às vezes a gente entende que aquela informação deve ser enviada desse jeito e, na verdade, não é bem assim, né? Como é que vocês, programadores, verificam se realmente você está mandando a informação correta ou se não faltou nenhuma informação? Sim. No RP Flex, as APIs que nós temos, ele foi desenvolvido com uma camada, né, a mais, porque não existe uma interface de usuário. A interface o programa próprio faz, né? E antes que passe por essa camada da API, existem diversos tipos de validações. Validações que, por muitas vezes, quem faz quando o usuário usa o RP é a própria tela, vou falar assim, a grosso modo. Existem validações na tela. Porém, com as APIs, quem faz essas validações são o próprio servidor. Então, existe uma camada de validação de usuário, validação de dados, para aí sim a API da RP Flex utilizar o sistema RP Flex. Então, esse negócio de APIs é muito interessante porque a gente consegue anexar ao RP Flex uma série de serviços adicionais que a gente originalmente não tem. E um exemplo é agora a nova parceria que nós estamos fazendo com a Nexera. Porque vocês vejam, né, todo dia agora é criado um novo banco. E é difícil para nós fazermos essa integração. Então, estamos fechando um contrato com a Nexera, que faz exatamente essa integração e que vai ser feito via API. Cleiton, quais são os serviços que a Nexera vai oferecer para o cliente RP Flex? Então, senhor Ernesto, a Nexera ela possui diversos serviços relacionados aos bancos, né? Extrato, bancário, conciliação, e essas são as vantagens das APIs. Nós não precisamos nos especializar em tudo que surge no mercado, mas nós podemos fazer integrações com quem é especialista em determinado ramo. Porque já pensou se tivéssemos que desenvolver todo dia? O senhor ia ter que tirar dinheiro constantemente. Cada dia um banco novo. Cada dia um banco novo. Existe uma certa padronização, mas com pequenas diferenças. Com pequenas diferenças. E em termos de programação, às vezes é semanas de trabalho. Dependendo do nível da diferença, né? Acaba gerando muito ou retrabalho ou muita implementação. Mas essa é a grande vantagem realmente das APIs, né? Porque nós somos especialistas sim em RP, mas diversas coisas que surgem no mercado, nós podemos fazer a integração com esses especialistas. Então, pessoal, vocês viram que realmente esse negócio de API cada vez está tendo mais importância, quer dizer, as software houses estão, de alguma forma, se juntando, uma prestando serviços via API para outras. E outro dia, um amigo meu que desenvolve ERP, ele falou uma frase que eu fiquei assim. Ele respondeu, eu falei, e aí, como é que está o teu ERP? Está crescendo, está evoluindo e tal? Ele falou assim, é só API. Então, uma resposta curiosa, né? Quer dizer, ele realmente tem um sistema que busca serviços, inclusive com o RP Flex, de outros ERPs. E com isso ele vai montando o RP dele. Então obrigado, Cleiton. Foi um prazer e uma honra para mim, senhor Ernesto. Falou. Muito interessante, então, né? A gente aprendeu bastante sobre API, que é um tema bem complexo. E vamos continuar agora com as perguntas que a gente recebe. O governo está oferecendo uma série de benefícios para a empregabilidade. Existem vantagens também para o empreendedor ou isso é só para o governo? As vantagens estão só para o governo? O governo, em função talvez até da pandemia, está criando aí uma série de rotinas diferentes de remuneração. Até aí é bom, né? O governo tentar resolver o problema dos salários e tal, só que isso provoca a necessidade de a gente desenvolver novas rotinas dentro do sistema. Porque qualquer coisa nova que envolve pagamento é uma nova rotina. E veja, a gente já tem a CLT, que é a base, né, do sistema de folha de pagamento, com todos os seus valores, com todos os seus benefícios. É uma lei desde a época do Getúlio, consagrada, tal. Mas se ela fosse ótima, não apareceriam outras formas. Então, a gente tem agora o MEI, né, que é uma forma bem interessante, que remunera pessoas até R$ 6.700 por mês, tal.
e que simplificou, quer dizer, reduziu realmente os encargos, beneficiando, então, essa classe, essa turma, né? Por outro lado, há pouco tempo atrás, acho que está fazendo 2 anos, 3 anos, o governo permitiu, vamos dizer assim, a pejotização, colocando aquelas restrições, né? Quer dizer, a pessoa não pode responder diretamente ao encarregado da empresa, ela tem que ter independência, ela tem que ser realmente uma pessoa jurídica independente que presta serviços para uma determinada empresa. E esse regime está aí funcionando, as empresas estão adotando, mas em alguns momentos a fiscalização pode achar que aquela pejotização, vamos dizer assim, é fria, quer dizer, a pessoa realmente é um CLT que só está pejotizado para pagar menos impostos. E a questão, até aí, tudo bem. Só que agora o governo criou, nesse último mês, 5 programas novos de remuneração, em função da pandemia, né? Quer dizer, o governo está tentando resolver essa questão, e aí ele criou, por exemplo, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, com a possibilidade de redução na jornada de trabalho, como isso fosse um negócio importantíssimo, e redução do salário, né? Por causa da exposição. E o bem, né? Se vocês não sabem o que é o bem, é o benefício emergencial. O governo está ajudando a empresa na complementação dos valores a serem pagos aos seus colaboradores, em função da própria situação das empresas, em função da pandemia. Aí criou um outro, Priori, Primeira Oportunidade e Reinserção. E aí somente para pessoas de 18 a 29 anos. Se você tiver 30 anos, não pode. E mais de 55. Quer dizer, pegou 2 classes aí que talvez estejam mais sendo sacrificadas pela falta de emprego. Fundo de garantia menor. Aí tem o REQIP, Regime Especial de Trabalho e Qualificação. De 18 a 29 anos, sem vínculo formal, para INSS, autônomo, governo dá R$ 55,00 a mais, só pode trabalhar 22 horas por semana. Aí vem jornada complementar facultativa, né? Que também para liberais, aí é para pessoas que realmente não têm um PJ, mas é um programa novo, até 8 horas por dia, acima disso é 20%, quer dizer, é um regime já diferenciado. Programa de prestação de serviços voluntário, é de 18 a 29 anos também, só 50 anos e acima de 50 anos. E eles dão uma bolsa de R$ 125,00 pelo governo. Também, então, é um incentivo que o governo dá para diminuir o desemprego. Então, o que eu quero aqui colocar a vocês é a gente ficar atento a esses vários regimes, do ponto de vista de gestão, talvez se aproveitar disso, né? Adotar, porque o governo está apoiando, está dando uma grana adicional, né? Nesses casos, e o problema é para nós que desenvolvemos sistemas, porque a gente sempre tem que estar prevendo, então, como calcular esses valores de forma automática. E tem também um regime que eu acho super interessante. Minha esposa tem um salão de beleza, que é o Salão Parceiro. Esse regime é bem legal, porque a nota fiscal ela tem que diferenciar na própria nota o quanto é o valor do profissional e o quanto é o valor que a empresa cobra. Então, divide-se o valor daquele serviço e uma parte já vai diretamente como uma receita do salão e a outra parte já vai diretamente como a receita daquele colaborador, que pode ser um PJ ou uma pessoa física. Se for um PJ, ele vai pagar o DAS, que é mais comum. Assim como a empresa também, se tiver no Simples, paga o DAS. Mas como se fossem 2 empresas separadas e cada uma fazendo o faturamento de uma parte do serviço. Mas o que eu quero mostrar para isso, aqui, é que realmente a coisa está, não digo complicada, mas exigindo uma certa atenção de nós, analistas e programadores, de que temos que incluir isso no sistema, porque no momento que o governo lançou esse programa, você tem que
automatizar através do ERP, né, da rotina de folha de pagamento. Então, estudem, verifiquem todas essas rotinas, e tem muita coisa também que está colocada aqui, mas não ainda foi aprovada pelo Congresso, de modo que não está válida ainda. Então, também não vamos começar a desenvolver coisas que estão apenas sendo colocadas como uma possibilidade nova de remuneração, quando, na verdade, ainda nem está aprovado. Eu acho, assim, que a reforma trabalhista, ela veio com o objetivo de realmente resolver isso de vez, mas com um programa único. E, no entanto, a coisa não está sendo dessa forma. Deixe o seu like e não se esqueça de ativar as notificações, para você sempre saber com prioridade o lançamento de novos vídeos. Mais uma pergunta aqui, senhor Ernesto. Como participar, como que funciona o projeto ERP em sala de aula? O ERP em sala de aula, ele é ministrado normalmente nas faculdades que são conveniadas conosco, mas a gente já abriu esse programa para qualquer pessoa. Então, você pode fazer esse exercício. E até aqui, a coisa vinha sendo feita num determinado dia. Então, as pessoas se inscreviam e, naquele dia definido, é que ele receberia todo o material e começava a fazer o exercício. Mas, realmente, a gente tem recebido muita demanda de pessoas que querem fazer e que não estão a fim de esperar uma próxima turma. Então, a gente abriu agora a possibilidade de você pode ser até funcionário de um concorrente, mas pode ser. Você entra no site ernestoabercon.com.br ou no site erpplex.com.br, clica lá em ERP em sala de aula, e aí vai aparecer uma pergunta lá, 2 ícones, sou aluno, sou professor. Você clica no sou aluno, e aí vem uma telinha de cobrança, quer dizer, não é gratuito. Mas sabe quanto você vai pagar? 50. E a gente faz isso, pessoal, só para não ter uma demanda de um monte de gente se inscrevendo e depois não fazendo exercício. No momento que você vai tirar do bolso 50 e botar lá no teu cartão de crédito, eu acredito que você vai fazer o exercício. E aí você vai receber um manual e um acesso a uma determinada empresa. No manual já está tudo explicado e tal, e realmente tem funcionado perfeitamente. E aí tem todo um esquema de perguntas que você pode fazer, de dúvidas, que está tudo explicado. O manual é absolutamente completo. E pode demorar um pouquinho entre você fizer o pagamento e o recebimento do seu e-mail. Pode ser que demore algum tempo aí, que tem todo um processo de sincronização. Mas você que quer fazer esse exercício, que realmente te ensina como funciona o RP, eu sempre digo, o aprendizado que você tem fazendo esse exercício, pessoal, vale para qualquer outro sistema, porque as diferenças hoje entre os RPs do mercado são sutis. São pequenos, um é melhor, outro é pior, um faz desse jeito, outro faz aquele. Mas é a mesma coisa que guiar carro. Você foi lá na autoescola, aprendeu com um Volkswagen. Amanhã teu pai te deu um Mercedes-Benz. Você não vai saber guiar? Claro que vai. E tem mais. Uma vez concluído o exercício, né, quer dizer, a gente está sempre olhando o que está sendo feito e tal, você vai receber um diploma que vai poder colocar na parede. E junto com o diploma, um livrinho, dicas de como chegar lá. E ainda vai poder usar durante 60 dias para treinar mais, para brincar, e você tem acesso a todas as funcionalidades do sistema. Porque no exercício, você usa apenas 40% das funcionalidades. Mas se você quiser brincar com o sistema, treinar, ficar bom mesmo, você pode usar as demais, e aí você tem acesso a toda a documentação. Quer dizer, é realmente uma democratização do ensino que nós fazemos com esse projeto do RP em sala de aula. Então, aproveite essa oportunidade e conheça mais sobre ERP. Dentro do canal do Ernesto aqui no YouTube tem uma playlist chamada Direto ao Ponto. Nessa playlist você consegue visualizar e acompanhar pergunta por pergunta. Essa já é a nossa 8ª edição do programa Ernesto Responde, ou seja, aproximadamente 45 perguntas já foram respondidas e você pode acompanhá-las uma a uma.
Eu vou dar um exemplo aqui de algumas perguntas que já foram respondidas. Quais as vantagens e diferenças das 3 formas de tributação? Lucro real, presumido e o simples. Ernesto, fale um pouco sobre inteligência artificial dentro do ERP. Quais as principais customizações do ERP Flex? BPM, Business Process Management. Enfim, são diversas perguntas. Basta você acessar a playlist direto ao ponto. O que é e como funciona o Data Mining? Opa, essa pergunta é super interessante. Como é que funciona um Data Mining, né? Data Mining, o significado é mineração de dados, né? E é muito importante a gente entender que, via de regra, um sistema ele oferece uma série de telas com números. Então, você vai acessando esses números e você tem que analisá-los para chegar numa conclusão. Eu diria que o Data Mining tem como objetivo te dar uma resposta já em relação a essa análise dos números. Então, por isso que é toda uma tecnologia complexa, que exige pesquisa operacional, que exige uma série de cálculos para você chegar a uma conclusão com os dados que você recebe. A gente pode até usar um exemplo legal com essa questão que a gente hoje, o dia todo, quando você liga a televisão, está vendo gráficos sobre a evolução da pandemia, né? E aí, ali é um gráfico simples, né? Que você vê subindo, descendo e tal. E que conclusão que você chega? Que está diminuindo, por exemplo, ou está aumentando o número de doentes. Eu vou mostrar essa tela aqui. Ela mostra aqui uma evolução de um determinado faturamento. Esse faturamento pode ser faturamento por vendedor, faturamento por produto, faturamento por cliente, faturamento por região. Você pode definir qual é a dimensão que você quer medir. E ele apresenta o faturamento total da empresa e o faturamento específico de uma determinada dimensão. Exemplos: o faturamento total da empresa, mês a mês, e o faturamento de um determinado vendedor, de um determinado produto. Então, nesse desenho que vocês estão vendo aqui, o faturamento, a linha em marrom significa o faturamento da empresa, mês a mês. E a linha verde, de um determinado produto, ou de um determinado vendedor, ou de uma determinada região, até de um determinado cliente. E o que mostra essa curva? Puxa, houve uma subida, vamos supor que seja no mês de março, depois uma queda violenta, e depois uma subida, por exemplo, no mês de setembro, e depois uma queda de novo. Enfim, houve um processo, né, uma evolução dos números. E o que mostra a linha verde? Que não está coerente, não está igual. Ela teve a subida da segunda vez, mas na primeira subida ela não acompanhou. E é isso que o Data Mining, nesse exemplo, está oferecendo. Uma exceção. Está mostrando para o gestor que esse determinado produto, esse determinado vendedor, fugiu da regra geral. É uma informação muito mais importante do que eu analisar independentemente cada dado. Esse vendedor vendeu assim, esse vendedor vendeu assado. Tá? E dificilmente você tem essa informação. Quem foram os caras que fizeram a exceção, que não seguiram a regra normal? Então, essa é uma das principais vantagens que essas rotinas que envolvem Data Mining oferecem. Ele mostra realmente as exceções. E é pelas exceções, e aí também pode te mostrar as tendências, pode te mostrar o que vai acontecer no futuro, quer dizer, previsões com mais exatidão. Vejam, então, que o Data Mining são tecnologias que oferecem um pouco mais do que aquele monte de dados que tem no RP e que mostra uma determinada situação. É isso, Ernesto. Uma pergunta agora na área de programação. Para quem não sabe, o senhor Ernesto fez a carreira baseado em programação. E ele ainda programa até os dias de hoje. Senhor Ernesto, PHP 8. Fale um pouco sobre o PHP 8. Opa, essa pergunta eu não vou responder hoje, porque eu vou marcar com o César, que está fazendo toda a migração
do sistema para o PHP 8 e ele vai explicar detalhadamente quais são as mudanças que estão ocorrendo em função dessa atualização. Mas isso fica para a semana que vem ou para as próximas, depende de quando ele concluir esse processo. Boa noite. Obrigado por acompanhar o nosso programa e até a próxima quinta-feira. Compartilhe com todos aqueles que você sabe que precisa desse tipo de conhecimento, de gestão empresarial. Afinal de contas, empreender no Brasil não é tarefa das mais fáceis. Compartilhe, deixe o seu like, até a próxima. Senhor Ernesto, deixa aqui sua boa noite. Então, boa noite e na próxima semana nós vemos aqui. Está sendo muito legal esse programa. Estou gostando muito das perguntas que vocês estão fazendo e vamos em frente.